Com entrevista ao vivo agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes com o secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. Um prazer enorme falar com vocês. Estrutura da cidade de São Paulo para vacinação, tá tudo certo? A gente tem mão de obra, insumo, organização, local para vacinação, secretário? Temos sim, Thaís. Nós iniciamos esse trabalho ainda no mês de novembro, quando nós entramos no processo de uma ata de compra para adquirir 15 milhões de seringas, 15 milhões de agulhas, todos os insumos necessários para o processo de vacinação. Já georreferenciamos 1.000 equipamentos de saúde e mais 2.000 postos satélites, entre outras secretarias do município, instituições de longa permanência, terminais de ônibus e de metrô, sedes de clubes. Devemos ter algo em torno de 3.000 postos de vacinação, podendo funcionar, dando a vacina nas categorias que foram determinadas pela Anvisa. Nós teremos 12.000 profissionais, 15.000 profissionais de saúde, 12.000 auxiliares, serão 27.000 pessoas atuando, então, nesse processo, e também toda a logística de transporte com caminhões refrigerados, a Secretaria já tem. Então, toda essa infraestrutura ela está montada para logo que a Secretaria receber, o município receber as vacinas, ou do Ministério, ou da Secretaria de Estado, o município de São Paulo estará completamente apto a iniciar o processo de vacinação. Secretário, a gente pensa o seguinte, quando for anunciado a vacinação, olha, a partir de amanhã tal grupo pode se vacinar. É claro que as pessoas desse grupo vão querer se vacinar no primeiro dia, se possível. Como é que vai ser essa organização? Quantas pessoas a cidade de São Paulo consegue vacinar por dia? A gente já tem esse cálculo? Não, nós já temos. Com essa estrutura montada, nós poderíamos vacinar, sem termos aglomeração, 600.000 pessoas por dia. Agora, nós vamos ter que obedecer o protocolo estabelecido já pelo Ministério, que você sabe são os profissionais de saúde, os idosos e a população indígena. Esse número aqui na cidade de São Paulo, nós iniciaríamos a vacinação no dia 25 de janeiro e levaríamos até o dia 22 de março para poder dar a segunda dose. É algo em torno de 3 milhões de pessoas, né? Nós vamos fazer uma campanha, a Prefeitura vai fazer uma campanha de comunicação, de rádio, televisão e nas redes, exatamente colocando quem deve se vacinar no primeiro momento, os locais de vacinação. Nós temos o aplicativo, onde hoje uma parte do nosso usuário do sistema de saúde já participa, e ele poderá também, eventualmente, marcar um horário para a sua vacinação. Então, nós estamos tentando criar, Thaís, todo um mecanismo, toda uma logística. O município tem muita experiência nesses processos de vacinação em massa, para que a gente não tenha aglomeração, as pessoas saibam quem é que vai ser vacinado no primeiro momento, aonde pode encontrar a vacina, para que a gente não tenha nenhum problema. Aliás, vamos aplicar também aquilo que fizemos no influenza no ano passado. Nas nossas unidades maiores, nós vamos ter o drive-thru. Então, a pessoa vem, se vacina de dentro do carro, não precisa sair do carro. O município também vai enviar vacinas para os profissionais de saúde da rede privada, para que os hospitais da rede privada, as organizações da rede privada apliquem a vacina nos seus locais de trabalho. Então, esse profissional de saúde não vai precisar ir numa UBS, num equipamento da prefeitura. Nós vamos visitar as instituições de longa permanência de idoso, os asilos, vamos vacinar aqueles idosos institucionalizados que não podem sair desses locais. As nossas equipes também vão fazer o processo de vacinação. Então, é uma operação, Thaís, uma operação de guerra, literalmente uma operação de guerra. Secretário, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco.
Sobre a forma em que vai ser feita essa vacinação, são 2 doses, mas se estuda a possibilidade de ampliar a primeira dose, né, e retardar um pouco a segunda dose, para que se atinja o maior número de pessoas com essa já primeira dose, também porque não temos vacina sobrando, né? Já essa definição, já se bateu o martelo em relação a isso, secretário? Não, senhor, ainda não. Essa é uma determinação feita sempre é feita em combinação pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, porque como esses são órgãos que têm que pensar numa logística mais ampla, o município pensa na logística do município, embora São Paulo seja São Paulo, 12 milhões de pessoas, para nós fica muito mais esse trabalho, que é um trabalho muito grande, que é o da aplicação da vacina, é fazer a vacina efetivamente se concretizar com o cidadão. Então, essa discussão ainda está se tendo entre a Secretaria Estadual de Saúde com a Anvisa, para exatamente ver se faz-se um processo de vacinação de primeira dose mais amplo e retarda a segunda dose para poder atingir um número maior de pessoas na primeira dose. Acho que é um mecanismo válido, isso precisa ver, do ponto de vista científico também, se não compromete o processo, né, de eficácia da vacina, mas isso tudo quem determina, Agostinho, é o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Secretário, ainda sobre logística de vacinação, o correspondente da Rádio Bandeirantes em Londres, o Felipe Killing, contou para a gente o seguinte: a Inglaterra foi o primeiro país a vacinar, não é? Como funciona lá? O serviço de saúde liga para a casa de cada pessoa, de acordo com as faixas, e fala: olha, você, cidadão tal, a sua vacinação é no posto de saúde X, em tal horário. Isso é organizado pelo setor público. Horário, dia e quem vai ser vacinado por dia. Alguma chance que isso seja feito assim aqui também? Isso funciona para a gente, secretário? Nós temos um aplicativo nosso, e-Saúde, uma parte importante hoje dos nossos usuários, pelo aplicativo, tem acesso às consultas, aos exames e também à agenda do SIGA, onde se marca a consulta. As nossas unidades, Thaís, têm uma relação muito próxima com o cidadão. Quer dizer, nós temos, para você ter uma ideia, são 1.000 equipamentos de saúde na cidade, 468 unidades básicas de saúde, são 127 AMAs que nós temos, mais 14 UPAs. Então, isso já nos dá uma capacidade de interlocução com normalmente o usuário que usa o sistema de saúde. Para você ter uma ideia, hoje 7,5 milhões de pessoas dependem exclusivamente do Serviço Público de Saúde na cidade. 7,5 milhões de pessoas. E o contato que a gente tem hoje com esse usuário ele é muito grande. Ele não é só presencial, mas é exatamente também através dos nossos aplicativos. Então, uma parcela dos usuários que já tem o aplicativo instalado no seu celular vai poder diretamente entrar em contato com a sua unidade, que ele normalmente é atendido, e fazer a marcação da vacinação. Aí, eu estava explicando, nos bairros nós temos os asilos, então esse não precisa, nós vamos entrar em contato, nós vamos deslocar os profissionais para poder vacinar essas pessoas, né? Na vacinação da influenza, a Secretaria de Educação nos forneceu quase 400 vans, para que nossos profissionais também, nós temos a relação nas unidades básicas daquelas pessoas que estão em tratamento oncológico, em tratamentos mais de longa duração, que a gente também vai visitar, marca e vai na casa da pessoa e vai fazer a vacinação. A experiência, Thaís, de vacinação em massa no município de São Paulo, ela é muito grande, ela é muito antiga e ela tem tido sempre muita eficiência. E mais, nós vamos ter um desafio. No mês de abril, a gente começa a vacinar o influenza, a gente começa a vacinar o H1N1. Então, nós vamos ter 2 vacinas sendo aplicadas, né? A vacina da Covid e a vacina do influenza, né? Então, para você ter uma ideia, que não é uma operação simples, né? Vai ser uma operação de enorme complexidade para que todo mundo tenha no momento adequado, na fase correta,
né, o processo da vacinação. Mas eu acho que aqui a gente está com uma estrutura bem montada. Acreditamos aqui que vai dar certo. Nós estamos conversando com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, falando sobre esse planejamento, esse projeto já praticamente montado para o início da vacinação. Agora, secretário, além das vacinas, né, nós temos as seringas e as agulhas, que vieram motivo também de polêmica, enfim, o governo federal requisitando os lotes que foram adquiridos por estados e municípios. São Paulo me parece que está bem servido, mas como o senhor falou, tem outras vacinações ao longo do ano. Como é que está essa estrutura em relação à seringa e à agulha, secretário? Olha, Agostinho, no mês de novembro, o prefeito Bruno Covas fez uma liberação suplementar ao orçamento da Secretaria de Saúde para que a gente pudesse exatamente fazer uma compra emergencial de insumos para a vacinação, porque não é só a seringa, a agulha, é a gaze, é o descarte, é o isopor térmico, então é um conjunto de outras coisas, são os EPIs dos profissionais, né? Nós tivemos que comprar mais EPIs para os profissionais que vão vacinar. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Saúde, nós gastávamos algo em torno de 250 mil máscaras antes da pandemia, né? Gastamos ao longo da pandemia 500 mil máscaras por semana, né? Para se ter uma ideia do volume, né? Dos números que a pandemia provocou, do ponto de vista de necessidade de proteção dos profissionais de saúde, enfim. Então, nós adquirimos esses 15 milhões de vacina, nós tínhamos uma ata aberta. Como a gente fez isso antes, isso nos auxiliou muito, quer dizer, a gente não pegou agora esse tumulto do mês de dezembro, né, que obviamente aí todo mundo foi atrás, então a gente já está com todo esse processo adquirido. Normalmente a Secretaria, essas compras desse tipo de insumo de vacinação, que são várias vacinações durante o ano que o município faz. Agora, evidentemente, teremos essa que é absolutamente prioritária, que é a vacinação contra a Covid. Mas isso nós já adquirimos, isso já está no depósito central da Secretaria. Secretário Edson Aparecido, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, secretário municipal de saúde de São Paulo. Secretário, sobre hospitais em São Paulo, ocupação, fase amarela. Ontem foi anunciado que a cidade segue na fase amarela na classificação do governo do estado de São Paulo. Outras regiões regrediram para a fase laranja. Em São Paulo não houve alteração. Havia uma expectativa grande, não é? Para alguns um temor de que uma medida mais drástica fosse tomada pelo governo do estado, o que não aconteceu. O senhor ficou confortável com essa determinação do governo do estado? Porque a ocupação de leitos em hospitais é um dos principais critérios para a classificação dessas fases. Pelo que a gente tem hoje em São Paulo, tá certo que a cidade de São Paulo fique na fase amarela? Olha, Thaís, o município de São Paulo, ele foi um dos poucos municípios no país que conseguiu manter a estrutura de leitos de enfermaria e de leitos de Covid quando nós tivemos aquele decréscimo da pandemia, por volta no final de outubro, início de novembro, onde o controle dos números era bastante grande. Nós chegamos a ter 50% dos leitos de UTI ocupado, hoje estamos com 64%, mas nós tomamos uma decisão importante, o prefeito foi muito também firme nesse aspecto, e mantivemos os leitos de UTI e ampliamos os leitos de enfermaria agora em dezembro. Abrimos mais 200 leitos de enfermaria e agora o prefeito Bruno Covas deve abrir mais 108 leitos no Hospital Brigadeiro da Secretaria. Então, a gente conseguiu manter esses leitos. Nós fazemos hoje, para você ter uma ideia, o monitoramento de mais de 720 mil pessoas que são sintomáticos respiratórios, né? Uma pessoa, um profissional de saúde nossa, da unidade de saúde nossa, liga 2 a 3 vezes por dia durante o período que a pessoa está eventualmente contaminada, para ter um acompanhamento. Agora, diferente do que foi o ápice da pandemia, em junho e julho, as pessoas têm adquirido a pandemia em larga escala, mas com uma carga viral menor, então as internações
também tem sido em menor número de dias para que a pessoa possa se recuperar. No ápice da pandemia, a gente ficava com a pessoa na UTI, depois ficava mais 15 dias no hospital de campanha para ela poder se recuperar para ir para casa. A gente não mandava a pessoa direto para casa, até que ela estivesse completamente recuperada, né? Então, os números da cidade, em termos da estrutura de saúde, ela tem suportado. Agora, com as cenas que nós vimos no mês de dezembro, né, de comércio e das festas de final de ano, nós teremos um impacto bastante significativo no sistema de saúde. Não vai ser só da cidade de São Paulo, vai ser do país, vai ser do estado de São Paulo, né? Daqui a 20 e 30 dias. Vocês podem aguardar, porque a gente vai ter uma pressão muito grande. Obviamente, o número de casos vai evoluir. Uma parte é assintomática, uma parte precisa de algum acompanhamento da rede pública ou da rede privada, né? E uma outra parcela precisa de leite de UTI. Então, nós vamos ter um cenário bastante preocupante no início do mês de fevereiro. Aliás, ontem, secretário, nós falamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Marcos Boulos, que é do Centro de Contingência da Covid, e ele traçou um quadro assustador mesmo. Como o senhor, ele prevê também que o número de casos deve aumentar, ainda em consequência do final do ano, enfim, e disse que, ao contrário do que acontecia no início da pandemia, hoje o estado de São Paulo, segundo ele, está com menos estrutura do que estava no começo da pandemia. Tem menos leitos de UTI, tem uma equipe médica que está extenuada. De lá para cá, alguns outros tratamentos foram retomados, né? Até porque não dá para parar o mundo por causa do coronavírus, né? Você tem que conciliar necessidades que são tão urgentes quanto o coronavírus. Então, o quadro não é nada animador, e apesar dessa estrutura maior na capital, lógico que se a região metropolitana, se o interior ficar descontrolado, isso vai fatalmente sobrecarregar também os leitos aqui na capital, né, secretário? Bom, se você tem uma ideia, nós já temos uma média de 20%, que varia entre 20% e 23%, de pessoas não residentes na cidade, ocupando os leitos da cidade. Óbvio, nós estamos num sistema universal, o SUS, nós atendemos todo mundo, né, de outras cidades e outros estados que vêm para cá, né? Mas esse é um dado concreto, quer dizer, você teve uma redução, um pouco em função de que a pandemia tinha se reduzido durante o período aí sobretudo de novembro, né? E aí muita gente desativou o leito ou iniciou o processo de retomada de cirurgias, de exames de cirurgias eletivas. O município também fez isso, né? Mas nós não impactamos a transferência de leitos da Covid para as eletivas. A gente retomou as eletivas, né? E não impactou, mas realmente o próprio setor privado reduziu em 50% sua capacidade para a Covid, né? Então, isso tudo agora tem impacto, não tem muito jeito. Quer dizer, você tem uma evolução de casos que deve se acentuar, né? Vai ter uma pressão natural. E teve, por outro lado, uma redução de leitos. Evidentemente, a gente vai ter bastante trabalho pela frente, Seixas. Secretário, com esse quadro todo, a gente está ainda em dúvida. A gente conversava ontem com o ministro da Educação, que defende, como outros educadores também, a volta às aulas presenciais na medida do possível, né? Na medida do possível, até porque é um prejuízo muito grande, isso já foi dito, um ano inteiro praticamente sem aula. Se a gente emplaca o segundo ano, talvez o dano seja irrecuperável. Como é que está essa discussão da volta ou não às aulas presenciais? Em que medida os alunos poderão voltar às salas de aula, secretário? Olha, o município de São Paulo foi um dos poucos municípios no país que fez os chamados inquéritos sorológicos, né? Foram 8 para adultos acima de 18 anos e 4 inquéritos sorológicos para a população escolar. E nós estamos fazendo uma nova etapa do inquérito sorológico em toda a cidade, exatamente para medir a prevalência da doença no município. O que significa isso? Para a gente saber
a quantidade de pessoas na faixa etária, na classe social, por local de moradia, que já estão imunes na cidade. Qual que é esse número mais atualizado, secretário? Não, o último inquérito que nós fizemos no final, quando a gente teve os processos de reabertura da economia. Nós tínhamos chegado a algumas regiões da cidade a 18% de prevalência, né? O último inquérito, inclusive, havia apontado um crescimento de quase 100% de casos de imunidade, porque aumentou muito o número de casos, nas regiões da cidade de IDH alto. Já era um pouco aquele prenúncio das pessoas dessas regiões de IDH alto que passaram a frequentar bares, restaurantes, enfim, baladas, né? Isso a gente já tinha apontado no início de novembro. Esse dado de 18% é o quê? Setembro, outubro? Outubro, final de outubro, foi quando foi o último inquérito. Então, nós vamos concluir esse inquérito, apresentar esses números para o prefeito no início da semana que vem, para que a questão da decisão da volta às aulas, ela tenha o critério que sempre foi utilizado, que é o critério científico, né? Isso é muito importante. Nós temos, obviamente, um prejuízo gigantesco pedagógico das crianças, sobretudo da rede municipal, porque são crianças, né, de regiões pobres, vulneráveis da cidade, né? O prefeito adquiriu 400 mil tablets para que pudesse ter as aulas à distância, mas isso é um complemento, né? Então, a gente deve, com o resultado do inquérito sorológico, na semana que vem, o prefeito deve anunciar uma decisão do que fazer em relação à questão das aulas. Secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde de São Paulo, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Secretário, é claro que esse assunto, vacina, volta às aulas, ocupação de hospitais, mexe muito com os nossos ouvintes, é uma coisa que mexe com a vida de todos nós. Então, eu queria colocar aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes para também participar dessa entrevista. Temos aqui algumas perguntas para o senhor de assuntos sobre os quais nós ainda não falamos nessa conversa. O nosso WhatsApp, 11 999 048756, pergunta do ouvinte aqui para o secretário Edson Aparecido. Bom dia a todos. Secretário, como que vai funcionar para a pessoa provar a comorbidade dela? Por exemplo, a pessoa tem pressão alta, né? Então, como que ela vai provar isso para poder tomar a vacina? Comorbidade é critério para a fila de vacinação, secretário? A comorbidade é uma pergunta importante. A comorbidade está classificado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa como a segunda fase de vacinação. Na cidade de São Paulo, quer dizer, então vamos vacinar profissionais de saúde, idosos e indígenas. Terminou de vacinar, entra as pessoas com comorbidade. Nós temos na cidade de São Paulo algo em torno de 850 mil pessoas com comorbidades, né, que são tratamento oncológico, deficiente renal, cardiopatas, enfim. E o sistema de saúde, as nossas unidades, a gente tem a relação dessas pessoas. Então, nós sabemos quem são essas pessoas. É óbvio, você tem uma margem pequena que às vezes escapa disso, até porque vem muita gente de fora da cidade e vai vir se vacinar aqui, né? Mas a gente tem esse controle, a gente sabe onde a pessoa mora, a gente sabe, né, aonde a pessoa está. Eventualmente, uma pessoa que não utilize o SUS, às vezes utiliza algum convênio médico, mas vai poder procurar a unidade de saúde do município, se apresentar seus registros. A segunda etapa, muito importante, é exatamente a etapa que vai vacinar as pessoas com comorbidades na cidade. Estamos conversando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido. Muitos ouvintes mandando mensagens. Vamos para mais uma pergunta, secretário? Bom dia, meu nome é Ricardo Yamana, sou de Santos. O secretário ainda não definiu. Eu tenho 65 anos, não tenho o e-saúde, não uso a rede pública, mas eu quero saber de que forma eu vou me agendar para a minha vacinação a partir do dia 22 de março. Obrigado.
Olha, ele é morador em Santos, então ele vai ter que procurar o sistema público da cidade, se informar, né? Se o sistema... Mas numa condição semelhante em São Paulo, como seria o caminho? Não, o ideal é procurar a unidade de saúde mais próxima da casa dele. Isso é sempre o ideal. Procura a unidade de saúde mais próxima, procura se informar. Seguramente, algumas prefeituras do porte de Santos, seguramente também farão, como a capital, campanhas de divulgação, de informação, né? Tenho a impressão que isso deva ocorrer. Nós aqui na cidade vamos fazer, né? Exatamente para isso, para ir complementando. Ó. Uma parte da população a gente pega porque ela vai na unidade, uma outra a gente pega porque ela tem um aplicativo, uma outra a gente pega pela televisão, e assim vai, né? Mas esse ouvinte de Santos, o ideal é procurar a unidade básica mais próxima da sua residência. Mas, secretário, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor mesmo disse aqui que todo mundo vai ser vacinado, o governador de São Paulo já disse também que até pessoas de outros estados que estiverem aqui em São Paulo serão vacinadas. É lógico que se espera que haja uma sintonia entre o plano nacional e o plano estadual, mas pode não haver. E São Paulo está batendo o martelo de que começa de qualquer forma no dia 25 ou até antes do dia 25, mas se não houver esse plano nacional a partir do dia 25, São Paulo vai vacinar? E como é que faz com as pessoas de fora, de outros estados que eventualmente venham para cá para serem vacinadas, secretário? Por isso que o ideal, evidentemente que o ideal seja um plano nacional de imunização. Por isso que o ministro, inclusive, já falou da compra dos 100 milhões de doses do Butantan, né, para tentar, eventualmente, fazer isso de forma a começar a vacinação ao mesmo tempo no país inteiro, né, para não haver esse tipo de coisa, esse tipo de correria. Todos os planos de imunização nacionais, de campanhas de massa, eles servem essa regra, né, para exatamente não haver um acúmulo de pessoas, eventualmente, num local que tenha mais disponibilidade da vacina. O processo de vacinação, ele sendo único, ele também respeita a escala, ou seja, municípios com 12 milhões de pessoas. Então, para cá, sempre que tem as vacinações, o Ministério nos manda a quantidade mais do que necessária, manda até mais, né, do que vai ser utilizado. Então, nós temos aí, inclusive, eu falando com o secretário adjunto da Secretaria de Estado na semana passada, eles têm aí uma reunião para quarta-feira, me parece, quinta-feira, com o Ministério, com a Anvisa, para tentar evoluir exatamente nessa estratégia. Então, ele até me disse, você tem que esperar até quarta-feira, que é quando a gente vai um pouco definir toda essa situação com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, né? Todos nós estamos torcendo para que essa logística, esse processo todo seja muito adequado, seja, né, feito a 4 mãos, né, para que a população possa iniciar a vacinação o mais rapidamente possível e a vacinação seja eficaz, seja rápida. Secretário, uma última pergunta de ouvinte para a gente terminar aqui a nossa conversa hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Eduardo Irivação falando. Eu trabalho numa clínica de repouso. Vai ter vacina para os funcionários também ou é só para os idosos? Outra pergunta importante. No caso dos idosos institucionalizados nas instituições de longa permanência, asilos, não, nós vamos vacinar todo mundo. Nesse caso, a gente vacina o idoso e o funcionário, o trabalhador, porque não adianta nada você vacinar um e não vacinar outro que convive ali no dia a dia. Então, nesse caso específico, nós vamos vacinar os funcionários das instituições de longa permanência. Queria agradecer ao secretário Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo, que falou aqui com a gente na Rádio Bandeirantes, tirou as dúvidas dos nossos ouvintes. Tem muito chão ainda pela frente. Bom trabalho, secretário, a gente vai se falando. Obrigado, Thaís. Obrigado, Lucinho.